Estamos seguindo as instruções nessa pandemia. Nós vamos fazer uma demonstração prática de epitélio de revestimento. Como viram na aula teórica que o epitélio ele recobre ou reveste uma determinada superfície do organismo. Então, quando nós temos o epitélio, nós estudamos o quê? Formato da célula e o número de camadas. Quando eu coloco o tecido num bloco de parafina, a superfície de corte é que vai denominar o tipo de epitélio. Então, o epitélio, a camada mais superficial aqui, é formada apenas por uma camada de células. Eu chamo que o epitélio é simples. Então, uma única camada de células é simples. Se o núcleo torna-se maior que o citoplasma, é um epitélio simples pavimentoso. Se núcleo e citoplasma possuem a mesma proporção, olha aqui na superfície de corte, o epitélio é cúbico simples. Se, porém, o citoplasma é maior do que o núcleo, que quase sempre situa-se na base, o epitélio é cilíndrico simples. E o cilíndrico simples também é conhecido como colunar, e o epitélio pavimentoso, a célula pavimentosa, é conhecido também como célula escamosa. Então, isso são sinonímios. Quando eu possuo no epitélio mais de uma camada de células, a célula mais superficial é quem dá o nome ao epitélio. Então, se a célula mais superficial tem um formato em que o núcleo sobressai e o formato do citoplasma é diminuto, é bem delgado, a célula é pavimentosa. Então, o epitélio é um epitélio pavimentoso estratificado. Se a célula mais superficial fosse cúbica, o epitélio seria cúbico estratificado. Quando eu tenho um órgão em que a célula mais superficial transita entre uma forma pavimentosa para uma forma em raquete de tênis, essas células aqui, ou globosas, então, o epitélio, se o órgão estiver cheio, por exemplo, a bexiga, a célula mais superficial é pavimentosa, então seria um epitélio pavimentoso simples. Quando o órgão está vazio, a célula mais superficial seria globosa, ou em formato de raquete de tênis. Eu chamo esse tipo de epitélio um epitélio de transição. Então, ele transita sobre duas formas. Então, no corte, quando eu preparo o tecido, a bexiga, no bloco, a superfície de corte, as células mais superficiais, têm um aspecto globoso. Além disso, quando o epitélio, todas as células partem da membrana basal, mas nem todas atingem a superfície livre, olha aqui, células basais, a célula cilíndrica, eu chamo esse tipo de epitélio pseudoestratificado. Então, é como se eu tivesse duas camadas de núcleos, né? Mas você observa que os núcleos não estão na mesma posição. Esse epitélio aqui é conhecido como epitélio cilíndrico pseudoestratificado. Quase sempre inserido no epitélio cilíndrico pseudoestratificado, às vezes eu encontro um exemplo de glândula unicelular. Esse glândula aqui, ela secreta para a superfície desses epitélios. Por quê? Esses epitélios normalmente possuem uma especialização de superfície nível móvel, que é conhecida, como vocês viram, cílios. Então, o muco produzido pelas células caliciformes é depositado em cima dos cílios. Então, um exemplo que eu tenho na traqueia, por exemplo, eu tenho um epitélio cilíndrico pseudoestratificado. E os cílios se movem em direção ao meio externo. E essa camada de muco depositada em cima dos cílios traz as partículas que nós respiramos no ar. Então, a grosso modo, isso é um esquema do tecido epitelial.
Então, numa hora aumento, num corte em hematoxilina e eosina, corte convencional, hematoxilina e eosina. Então, a eosina é um corante ácido, macrorróseo, que cora geralmente as proteínas básicas. Então, o básico aqui, no citoplasma, o citoplasma fica corado pela eosina. Então, eu digo que a substância do citoplasma foi eosinofilicamente corado. Ou por eosina ser ácida, eu chamo que o citoplasma ficou acidofilicamente corado. Ao contrário, em seguida eu uso a hematoxilina, que é um corante tampão, e vai corar onde tiver ácido. Então, a hematoxilina vai funcionar como uma base. Então, onde corar com a cor azulada da hematoxilina, eu digo que a substância corou basofilicamente. Então, partindo do princípio que o epitélio reveste uma determinada estrutura do organismo, nós temos aqui o espaço em branco, que eu denomino luz. Observe que o epitélio aqui evidencia o núcleo da célula, outro núcleo, o citoplasma é uma linha, outro núcleo. Então, você visualiza aqui um epitélio pavimentoso simples. Então, esse epitélio pavimentoso simples, olha, o que sobressai é o núcleo. O citoplasma é uma linha eosinofílica aqui. Então, esses pontos basofílicos aqui achatadinhos são o núcleo do epitélio pavimentoso simples. Próximo, nós observamos uma parte aqui tubular, olha a luz aqui, em que eu tenho o núcleo e o citoplasma. Olha, núcleo e citoplasma guardando a mesma proporção. Eu tenho aqui um epitélio cúbico simples. Então, o epitélio cúbico simples, a diferença bem grande do epitélio pavimentoso simples. Outra estrutura, uma veia em que eu observo a presença das células chamadas células endoteliais, ou seja, o epitélio pavimentoso simples que reveste a luz dessa veia. Observa que o núcleo é que sobressai. Então, esse núcleo no epitélio pavimentoso simples é o que é mais exuberante. Outra estrutura, essa estrutura aqui, já tem uma coloração diferente para observar o núcleo e o epitélio nessa linha aqui, marcando o contorno da luz. Epitélio cúbico simples, nós já vimos naquele diapositivo anterior. Então, núcleo, um esquema aqui mostrando o núcleo citoplasma na mesma proporção. Essa estrutura de um ducto excretor em que eu tenho um epitélio cúbico simples. Guarda, olha a luz do ducto. Então, observe, pega o trecho mais preservado. Às vezes fica difícil de evidenciar quando os núcleos se sobrepõem aqui, mas vocês peguem sempre o trecho mais preservado. Então, núcleo e citoplasma guarda a mesma proporção. Observa aqui um epitélio cúbico revestindo a luz dessa estrutura aqui. Olha o núcleo bem característico, bem no centro do citoplasma, o epitélio cúbico simples. Maior aumento, núcleo, observa. Aqui eu já tenho um epitélio cilíndrico. Então, o epitélio cilíndrico, nós já vimos no esquema. Citoplasma maior que o núcleo quase sempre na base, né? Então, o epitélio cilíndrico simples. Esse epitélio aqui apresenta também a presença daquela glândula que nós citamos, produtora de muco, que é a célula caliciforme. Observa numa outra coloração, essa coloração aqui, característica para glicídios, né?
proteínas que têm ramos glicídios, ou seja, glicoproteínas, nós utilizamos o PAS. O PAS cora esses ramos glicídicos. Núcleo, bem na base, o citoplasma bem exuberante, uma fileira de núcleos, um epitélio cilíndrico simples. Aqui nós já temos presença, olha, superfície livre do epitélio, olha a presença dos cílios. Quando houver a presença dos cílios, você vê núcleo em diversas posições, você já sabe que isso é um epitélio cilíndrico pseudoestratificado. Neste epitélio cilíndrico pseudoestratificado, eu posso ter o aparecimento de células caliciformes, que nesse trecho aqui não está evidenciando. Mas observa que os cílios, olha, são bem visíveis na superfície livre da célula. Abaixo do epitélio, nós temos a estrutura do conjuntivo. Maior aumento, aqui bem visível mesmo, a presença dos cílios, olha, dos cílios, núcleos em várias posições, mas observa, eu tenho núcleos basais aqui e uma fileira de núcleos mais superior. Então, um núcleo citoplasma bem evidente aqui, um epitélio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado. Olha a presença dos cílios aqui, uma especialização de superfície livre da célula. Ao passo que existe uma especialização de superfície livre semelhante aos cílios, porém maior, os cílios, e são imóveis. Então, no epidídimo, uma estrutura próxima ao testículo, nós encontramos essa estrutura que tem a função de absorção. E por ser imóveis, nós denominamos estereocílios. Então, os epitélios pseudoestratificados, eles podem ser ciliados, como o anterior, ou ele pode ser com estereocílios. Então, um epitélio cilíndrico, olha a célula bem cilíndrica, olha as células basais aqui, o núcleo aqui embaixo, ela não atinge a superfície livre. Então, eu tenho duas camadas, um epitélio cilíndrico pseudoestratificado com estereocílios. Comparando o epitélio cilíndrico pseudoestratificado com estereocílios com o epitélio cilíndrico pseudoestratificado com cílios. Então, lembrar que nesse epitélio estratificado, aqui, pseudoestratificado com os cílios, o aparecimento de célula caliciforme é comum. Epitélio pavimentoso estratificado e não queratinizado e não queratinizado. Então, nós dissemos que quando o epitélio é estratificado, a camada mais superficial é quem dá o nome ao epitélio. Observe aqui as células pavimentosas, olha o núcleo bem achatado na superfície da célula, e nós temos, então, um epitélio estratificado, por ser a célula mais superficial pavimentosa, um epitélio pavimentoso estratificado. Esse epitélio pavimentoso estratificado, ele pode ter na sua superfície o aparecimento de queratina. Então, essa substância impermeabilizante, formada pela morte celular, ela pode aderir à camada mais superficial, formando uma camada de queratina. Então, é obrigatório na descrição colocar epitélio cilíndrico, epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado. E epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado. E aqui o que dissemos, várias células, várias camadas de célula. Olha os núcleos, camada mais superficial, as células são globosas, olha, bem globosas, às vezes binucleadas, olha, dois núcleos, olha o nucleolo aqui, evidente, o formato em raquete de tênis, isso aqui é um epitélio de transição. Então, esse epitélio de transição é bem evidente quando a camada mais superficial tem esse aspecto de globoso ou de raquete de tênis. E, finalmente, aqui, no outro diapositivo,
mostrando essas células mais superficiais nesse formato globoso, às vezes binucleado, caracterizando o epitélio de transição. Então, vamos ficar por aqui. Até a próxima demonstração prática.